Mais um videozinho para vocês. Dessa vez vai ser a montagem da embreagem, tá? E do volante do motor e a colocação do motor no carro, tá? Só lembrando que nesse caso é a segunda montagem. A primeira montagem do motor eu fiz com o cabeçote no lugar. E essa segunda montagem eu fiz só do bloco, com a parte de baixo, ali, os pistões, né, virabrequim montado. Então eu fiz isso para facilitar um pouco a montagem. E depois eu fiz a montagem do cabeçote no bloco, com o bloco do motor no carro já, tá? Então vocês podem optar também, se quiserem colocar o motor inteiro, né, com o cabeçote já no lugar, vocês podem fazer também, tá? Mas como eu fiz esse método para agilizar, ser um pouquinho mais fácil, né, vocês podem optar por essa maneira também. O meu carro também, ele tem a mini frente removível, tá? Então isso também facilita. Você que não tem ferramenta para botar o motor no lugar, né? Então isso facilita bastante, mas mesmo assim ainda precisei de ajuda de algumas pessoas aí para fazer a colocação do bloco ali no lugar, tá? Galera, eu criei também um perfil do Instagram pro projeto, tá? Quem quiser seguir, eu vou deixar o arroba aí para vocês seguirem, tá? Dá aquela forcinha lá. Vou estar sempre postando novidades por lá também, né? Um conteúdo mais rápido. Só seguir lá e dar uma forcinha, beleza, galera? Então, pessoal, agora eu vou fazer a instalação do volante do motor, tá? Lembrando que aqui tem um rolamento, tá? Se ele tiver ruim, ele tem que ser trocado. Nesse caso eu não vou trocar porque ele tem mais ou menos 7.000 km, o motor não precisa da passe também. E ele tem uma posição aqui, se vocês forem ver o vira, ele tem um furo aqui, tá? E o virabrequim aqui, e o volume do motor aqui, ele tem uma marca aqui atrás. Ó, eu queria mostrar para vocês também que o parafuso que eu vou utilizar no volante do motor, ele é RP, tá? E também utilizar esse aqui que é tipo um trava-rosca, na verdade, né? Ele é um trava-rosca, você passa ele um pouquinho ao redor do parafuso aqui e daí você coloca no instala o volante, né? Instala o volante e torqueia os parafusos. Outra coisinha, vem um lubrificante junto, tá? Desse parafuso, e esse aqui ele serve para passar na parte de cima do parafuso, tá? Onde faz o contato com o volante do motor. Então o trava-rosca se passa na rosca do parafuso e esse aqui a gente coloca na cabeça do parafuso. Então agora, depois de passar o lubrificante e o trava-rosca ali, a gente vai torquear os parafusos, né? E para isso a gente precisa travar o volante do motor. Existe uma ferramenta específica para isso, mas nesse caso, como eu não tenho a ferramenta, eu coloquei uma chave 17, um parafuso aqui na caixa onde vai a transmissão presa, né? E ele vai ficar travado aqui nesse pino. A hora que eu torquear, ele vai ficar travado aqui nesse pino guia do volante do motor. Os parafusos ali, os RP, eles pedem 100 e convertido, né? Lá é 95 libras e aqui em newtons seria 130 mais ou menos, 130 newtons, tá? De torque. Pessoal, lembrando que tem que fazer o aperto em X, tá? Então você vai dar o torque nesse aqui primeiro, nesse aqui pro segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Agora eu vou prosseguir com a instalação do disco de embreagem, né? E o platô. Esse aqui é da marca Exced, ele é padrão original, tá? Então para isso a gente tem que ter uma ferramenta de alinhamento, que seria essa aqui, que a gente tem que alinhar com o furo aqui do rolamento, tá? Então a gente vai colocar o disco aqui, vai colocar a ferramenta aqui e vai alinhar lá. Então a gente vem com o platô, procura o alinhamento aqui dos pinos guia. Eu coloco os parafusos, pessoal, cuidar que na hora de apertar, porque é o seguinte, como tem essa mola aqui, quando começar a apertar ela vai
começar a pressionar. Então a gente tem que colocar os parafusos para não ter risco de empeno, torquear eles mais ou menos um pouco de cada vez, né? Até ela ir toda ao mesmo tempo, alinhadinho, encostando com o volante, né? Então vai apertando um pouco de cada vez até chegar ao final. Daí lá a gente vai poder dar o torque, tá? E lembrando também que a sequência aqui de torque é em X, tá? Agora no lugar a gente pode retirar a ferramenta de alinhamento, que o platô está pressionando o disco lá, tá? Então a gente vai ter que fazer a mesma sequência de aperto do volante, que é em X, né? Você aperta aqui, depois lá, depois aqui, depois lá, depois aqui, depois lá. Aqui pede 26 newtons, tá? Aqui é bem pouquinho mesmo. Não precisa nem da trava. Então depois disso, galera, o motor está pronto para ir pro lugar, né? Eu vou montar ele assim como ele tá, e o cabeçote eu vou montar no lugar lá com o bloco lá no carro já, né? Bom, galera, é o seguinte, agora eu vou botar o motor no lugar. E o que eu fiz aqui, como eu não vou montar já com o cabeçote junto, vou passar o bloco, eu já deixei o motor aqui no ponto, alinhado, né? E coloquei esse suporte aqui, tá? Coxinho. Esse é aquele do lado de fora. Do lado de fora, perto do ar-condicionado, tá? Eu não vou botar esse outro coxinho aqui, esse aqui de baixo, porque lá no motor já tem os dois coxinhos, o coxinho da caixa. E aqui eu vou ter que botar a correia depois, então se eu colocar esse coxinho, depois eu vou ter que tirar de novo ele para poder trocar a correia, para poder botar a correia no lugar, né? Então eu vou deixar esse aqui no lugar, e como eu já tenho 3 de sustentação lá, vai faltar só colocar esse aqui depois, e aí eu vou colocar depois de instalar a correia do cabeçote. E aqui é o seguinte, agora a gente vai montar na caixa, né? Eu vou montar com o volante. O certo é retirar esse eixo aqui, mas o volante ele consegue entrar um pouquinho aqui entre os dois. Então para não ter esse trabalho eu só afastei ele um pouco, né? Não esquecer dos pinos guia, tá? Aqui não tá aqui, mas tá no bloco, tá? Eles vão aqui, vai precisar deles. E aqui instala o rolamento, tá? Da caixa, o garfo da embreagem, tudo certinho, lubrifica nas pontas, onde tem os contatos embaixo e em cima, aqui por dentro, aqui na ponta do eixo, tá? Lubrifica aqui também, onde faz o contato aqui com o cilindro, e por detrás aqui dessa bolinha aqui também. A graxa que eu utilizo é essa aqui, ó. Ela é praticamente o princípio ativo do molicote. E ela é específica para junta, as coisas da parte de caixa e eixo, né? Rolamento, triseta, essas coisas assim. Então ela é bem indicada para esse tipo de coisa, tá? Até no próprio manual pede para utilizar essa graxa, então. E aqui, como vocês podem ver, a frente não está no lugar. Tem um coxinho lá, né? E outro coxinho aqui da transmissão e esse outro aqui de baixo. Então a gente vai vir colocar o motor por aqui e prender nesse coxinho aqui. Aí vem uns amigos meus aí para me dar uma mão para colocar no lugar. A gente não vai precisar de girafa, que tá bem facilitado aqui para poder colocar, né? Aí depois eu vou prender nesse coxinho aqui, vou botar a correia dentada e depois prendo ali.
gente colocou o motor no lugar, né? Eu utilizei esse coxinha aí para segurar, né? Como eu falei, eu prendi o motor aí aqui pela lateral da caixa aqui, né? Botei 2 parafusos aqui enquanto o pessoal segurou. Botei o macaco embaixo, levantei um pouco, coloquei o suporte aqui e ficou no lugar, né? Já tinha esses 3 coxinhos no lugar aqui, que era da caixa, né? E antes de colocar esse coxinho, galera, coloca a correia dentada aqui pro lado, senão depois vai ter que tirar ele fora para botar a correia dentada, beleza? Aí bomba de água, né? Botei o tensor da correia também, para não atrapalhar depois. A engrenagem lá embaixo da polia, né? Da correia dentada. O suporte de motor aqui embaixo também, né? Esse aqui é um traseiro que tem ali. O atuador da embreagem aqui, né? Por trás, suporte do alternador. O cano da água, tá? Essa caixinha aqui do óleo, né? Que traz o vapor do óleo para cima. Eu esqueci o nome dessa caixinha. E esse suporte da termostática aqui, tá? Com sensores e tudo no lugar. E motor de arranque, beleza? Então eu limpei bem aqui agora, tá? Passei um thinner para remover qualquer tipo de lubrificante, de óleo, de alguma outra substância em cima. Limpei bem os furinhos aqui do cabeçote, né? Onde vai preso os prisioneiros. Então chegamos ao final de mais um vídeo. Próximo vídeo já vai ser a parte de cabeçote ali, né? Vai ser colocado o cabeçote, já vai ser colocado a correia, vai ser colocado o carro no ponto, tá? Então acompanha aí que os próximos dias provavelmente vai sair um vídeo novo aí, não tem previsão ainda porque ainda tem que editar, mas em breve eu estarei aí postando o próximo vídeo, beleza? Valeu, galera, forte abraço e se inscreve aí para dar uma forcinha para incentivar a gente a estar sempre produzindo esse tipo de conteúdo.